Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, estamos com força total em mais uma semana de uma série muito especial que está ajudando muita gente, que é a série Currículo. O que vale para Deus no seu currículo de vida? O que realmente importa nessa jornada aqui na Terra quando se trata do teu currículo? O que as pessoas falam de você, para quem falam? O que realmente você precisa fazer para marcar essa geração, para tocar a vida das pessoas, para ser uma pessoa diferenciada, para ter resultados realmente palpáveis? Eu vou te ensinar hoje, nessa série Currículos. Nós já falamos sobre a vida de quem? Davi. Falamos sobre a vida de Daniel. E hoje, você vê que a equipe não ajuda em nada. Equipe boa, né, Werley? Werley, você sabia que ano que vem, 2024, nós vamos fazer uma grande noite de destino em Maputo, Moçambique. E os moçambicanos estão sempre perguntando, mas o Werley vai junto? Hoje eu almocei com um moçambicano, amigo meu, e ele falou, mas o Werley vai estar? Falei, não sei, será que ele vai querer abrir mão do salário dele para pagar essa passagem? Para servir? Um ano de salário ajuda na passagem. Isso aí. Vamos ver. Vamos ver, lógico. Vamos ver se ele está disposto. Ou ele pode ir trabalhando como o comissário de bordo para ajudar, né? Aqui são só 27 horas até lá, servindo. Onde está o coração do Jovem? Vamos ver se o coração dele não está na fama. Vamos ver. Gente, ó, vai colocando aqui do lado, por favor, coloca aqui do lado o lugar de onde você está falando, país, porque tem muita gente de Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos que nos escuta. Qual é a cidade que você está falando? A gente ama saber qual é a cidade, se você é aqui do Brasil, e o horário que você está assistindo, tá bom? A gente ama saber isso, a gente ama estar por dentro disso tudo, tá bom? Vai colocando aqui nos comentários de onde você está falando, porque já tem gente de tudo quanto é lugar nos assistindo, muita gente do Nordestão. Alô, Nordeste, Recife, Fortaleza, Salvador, Natal, João Pessoa. Olha, em breve nós vamos voltar com as noites de destino e vamos começar aqui no Brasil pelo Nordeste. A gente vai fazer a noite de destino agora em Lisboa, Portugal, dia 11 de novembro, lá no Coliseu dos Recreios. Milhares de pessoas, 11 de novembro. Divulga para todo mundo aí em Portugal, tá bom? Eu vou estar com meus livros, vou estar 2 horas de ministração na noite de destino, lá no Coliseu dos Recreios, uma grande casa de evento em Lisboa. Mas também nós vamos voltar com as noites de destino pelo Brasil. Vai começar pelo Nordeste e eu vou avisar direitinho quais cidades nós vamos passar em breve, né? E ano que vem, provavelmente no mês de maio... Wesley, pode olhar para cá, Wesley? Sim. Você só está mexendo? Pode olhar. Pode olhar? Pode. Provavelmente no mês de maio, em breve, nós vamos lançar oficialmente a Noite de Destino em Moçambique. Vai ser fora do comum. Bom, vamos começar o Café com Destino de hoje. E hoje o nosso personagem, nosso objeto de estudo, vai ser o apóstolo Paulo. Assim como Daniel, que já estudamos, assim, né, como outros, como vamos estudar, Neemias, o apóstolo Paulo tinha currículo. Você vai ver que você só é chamado para lugares estratégicos quando tem currículo. Davi tinha currículo. Só que esse currículo, eu vou insistir, eu estou ensinando isso desde segunda-feira, não é o currículo acadêmico. Não é para qual faculdade você foi. Isso é importante? Claro que é, mas não é isso que vai definir como as pessoas vão se lembrar de você e como elas vão te indicar. Esse currículo é o que as pessoas falam de você para os outros. Quais são as habilidades, quais são as suas superações, qual é a sua história de vida. É disso que nós vamos falar. Qual é a sua experiência acumulada? Uma coisa importante, antes da gente entrar nessa matéria de hoje, currículo com o apóstolo Paulo, eu quero conhecer você que é novo aluno. Se você é um novo aluno aqui do Café com Destino, coloca seu nome aqui nos comentários. Tiago, meu nome é fulano, cicrano, cicraninha, tal. Eu falo de tal cidade, sou novo aluno, nova aluna aqui no Café com Destino, comecei essa semana. O que tem que ser? O que você tem que fazer para ser aluno do Café com Destino? Está inscrito nesse canal,
colocar lá na bio do seu Instagram, que é aquela apresentação do seu Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino com emoji do cafezinho, e tá lendo o livro aqui, ó. Muito importante, você está lendo o livro Especialista em Pessoas, que é um manual de vida, um manual de como lidar com você e com os outros seres humanos. Especialista em Pessoas, com o subtítulo Soluções Bíblicas Inteligentes, para lidar com todo tipo de gente. Esse livro está disponível, inclusive, aí em Portugal, em qualquer livraria, FENAC, Portugal, e também está disponível em espanhol e inglês nos Estados Unidos, tá? Que bom! Mais algum recado, Wesley? Não, né? Não. Tem sim, Wesley. 3 e 4 de novembro vou estar em Boston. Mas vamos deixar para o final isso. 3 e 4 de novembro, o Método Destiny em Boston, mas vou deixar para o final, porque o Wesley garantiu que não tinha recado e tinha. Né? Falhou. Né? Mas quer ser promovido. Hoje ele veio conversar comigo sobre aumento. Tu acredita? São as horas da manhã. Ele falou, chefinho. Não, essa hora você vê que ele bebeu alguma coisa, não é possível. Pra ele vir com esse papo 6h30 da manhã, chefinho, vamos conversar? O que você acha de um aumentinho? Eu tô quase mandando embora, ele que aumenta e não tô entendendo nada. Gente, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, que foi realmente uma grande referência no cristianismo, um grande filósofo, um doutrinador da igreja cristã. E se você pegar o currículo do apóstolo Paulo, você vai entender que o que define como as pessoas vão espalhar nosso nome, como seremos usados nessa geração, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, a mão de Deus sobre a gente. Mas o que naturalmente nós podemos fazer para ter um currículo que chama a atenção das pessoas estratégicas e fazem com que essas pessoas abram portas para a gente? Vamos falar do apóstolo Paulo. Ele era mais preparado do que os 12 apóstolos que conheceram Jesus pessoalmente. É engraçado que o apóstolo Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, né? E mesmo assim foi o apóstolo de Jesus que mais deu resultado. Mesmo não tendo sido treinado pessoalmente por Jesus, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, etc. Tá? A formação acadêmica do apóstolo Paulo era religiosa, era uma formação religiosa. A Bíblia diz que ele foi instruído debaixo da tutela do renomado rabino Gamaliel em Jerusalém. É como se ele tivesse feito a melhor escola de teologia da época. O apóstolo Paulo era estudado. Fora isso, ele era fariseu de fariseus. Ele era de uma geração de estudantes e praticantes do judaísmo. Ele era membro destacado da sinagoga em Jerusalém. Ele era participante de rituais e cerimônias. Ele era reconhecido publicamente pela sua dedicação e devoção ao conhecimento das Escrituras. Tanto que o apóstolo Paulo, a primeira vez que aparece na Bíblia, ainda como Saulo, ele aparece perseguindo os cristãos, porque ele era tão devoto às Escrituras judaicas que ele via os cristãos como inimigo de Deus, do Deus de Israel. Ele não estava fazendo porque ele era mau, é porque ele, na cabeça dele estava defendendo a fé dele judaica, e ele acabou tendo uma grande experiência com Deus no caminho de Damasco e se tornando não só um cristão, um herói cristão. Outras habilidades do apóstolo Paulo, que isso aqui já não tem a ver com formação acadêmica, Wesley, é que ele era muito bom de oratória e debate. Por exemplo, às vezes que ele foi preso por causa do nome de Jesus, ele mesmo se defendia. Ele tinha capacidade de debate mesmo em juízo. Ele também era um excelente orador, né? Ele conseguia dar seu sermão, suas pregações, suas palestras de forma que todo mundo entendia. Ele era profundo conhecedor do que falava. Tem gente que fala o que escutou. Isso aqui é importante, Wesley, para você. Tem gente que fala o que escutou os outros falar. Que quer viralizar na internet por causa de uma frase que gravou de um livro que leu. Mas tem gente que fala o que viveu. Essas são as pessoas que são escutadas. Quem são as pessoas que são escutadas? Quem fala do que viveu e sobreviveu. Quem fala do que realmente viveu e sobreviveu. E dos 66 livros da Bíblia, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Wesley, você, junto com o ólogo, Theo e o ólogo, você que é um profundo estudante da teologia neoclássica, inclusive, né? Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Quando eu falei teologia, ele já não sabe o que é. Imagina, neoclássico eu inventei na hora, nem existe. Me diz uma coisa. Qual é a história do apóstolo Paulo que você mais gosta?
Qual a história de algo que aconteceu com ele, de que ele fez na Bíblia, que você mais gosta, que mais chama atenção? Quando os romanos vão prender ele, aí ele fala, eu sou romano também, ou seja, ele tinha conhecimento. É, muito fraquinho essa parte. Chama atenção. Chama atenção que ele conhecia seus direitos. É isso que você quer dizer. Isso. Que quando os romanos vão prender o apóstolo Paulo, ele fala assim, como é que vocês estão colocando a mão em mim assim, se eu sou cidadão romano? Ou seja, eu preciso ir para julgamento, eu não posso ser preso direto. Todo mundo, você é cidadão romano? Tinha vezes que ele falava, o apóstolo Paulo era inteligente demais, tinha vezes que ele falava em hebraico e tinha vezes que ele falava em latim, na língua romana, ou seja, para ser diferenciado. O que isso quer dizer? Que o apóstolo Paulo, o currículo dele incluía não só uma formação teológica fortíssima aos pés de Gamaliel, mas também vários idiomas. Ele tinha dupla cidadania, né? Ele era judeu, né, de passaporte ali, né, ele era de Israel, mas também romano por nascimento de direito. Então você vê que toda a preparação do apóstolo Paulo deu em nada até que a graça divina o alcançou. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque o apóstolo Paulo vai ser um divisor da história do cristianismo, mas não foi só a preparação. Foi a preparação dele, o currículo dele com a graça divina. Porque enquanto ele tinha só essa preparação, só esse currículo, ele usava isso para o mal. O que vai direcionar nossas habilidades e fazer o nosso currículo nos colocar na história e abençoar nossas gerações, não é apenas nossa preparação ou o currículo que a gente faz com as nossas habilidades e experiências da vida, mas a graça divina sobre a gente. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes você acha que tem capacidade para fazer alguma coisa e quer fazer sem a permissão de Deus, quer fazer sem consultar Deus, só porque você pode fazer. Primeiro, deixa eu te dar uma dica muito simples, isso é básico para quem acredita na Bíblia. Se você pode fazer, provavelmente já não é Deus mandando, porque Deus só pede aquilo que você já não consegue para Ele fazer e o nome dele ser glorificado. Então já cuidado com esses seus egocentrismos de achar que você pode fazer as coisas. A Bíblia diz que sem Ele, nada podemos fazer. O apóstolo Paulo ele só reconhece isso depois de um tempo, quando ele tem aquela experiência, quando ele cai da montaria a caminho de Damasco, na Síria, tem uma experiência com Deus, o próprio Jesus se revela a ele, e aí une currículo natural com experiência sobrenatural. Vamos repetir? Currículo natural com experiência sobrenatural. Com experiência sobrenatural. O que acontece? Quando você une o seu currículo natural, suas experiências, tudo aquilo que você empilhou durante a vida com experiências sobrenaturais e com a graça divina sobre você, com a mão de Deus sobre você, você se torna imbatível. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele começou a produzir mais do que todos os outros apóstolos. Ele começou a dar resultado como nenhum outro. Por quê? Porque uniu experiência, empilhamento de conhecimento, currículo com graça divina. Agora, é impressionante porque tem gente que tem um excelente currículo, mas nunca decola. Tem gente que tem bom currículo e não está nem empregado. Quanto mais ter decolado na vida. Por quê? Porque currículo sem graça divina tem limite. Currículo sem a mão de Deus sobre a tua vida te limita. E talvez até te faça trabalhar para o mal. Então você fala, Thiago, você está me ensinando essa semana a construir um currículo, ou seja, o que as pessoas vão falar de mim, como elas vão falar de mim, mas como é que eu faço para atrair a graça divina? A graça divina é um presente, é imerecido, você não faz nada para merecer. Não tem nada que você possa fazer para merecer, mas você pode se humilhar diante de Deus, ter um coração quebrantado e pedir para Ele colocar a mão dele sobre a tua vida. E dificilmente o pai rejeita o pedido de um filho. Tem um livro meu que eu falo sobre a graça de Deus, que por acaso eu levei para casa ontem, ele estava aqui, que é o livro O Maior Poder do Mundo. Eu te aconselho a buscar esse livro aí na internet, procurar um livro de autoria minha. Escrevi ele em 2018, chama O Maior Poder do Mundo. Esse livro eu explico sobre os 8 poderes que regem a humanidade e falo sobre o maior poder do mundo, que é a graça divina. É um livro que vai transformar a tua forma de pensar sobre a graça de Deus, tá bom? Agora, o apóstolo Paulo, quando ele, Teixeirinha, quando ele une a experiência
o currículo, instruído aos pés de Gamaliel, dupla cidadania, fala vários idiomas, com a graça divina, ele começa a fazer o que ninguém tinha feito antes. Isso aqui é interessante. Ele começa a fazer o que ninguém tinha feito antes. E quando você faz o que ninguém fez antes, você se torna o quê? Pioneiro. E as pessoas sempre lembram dos pioneiros, ou seja, de quem fez primeiro. Então, o que eu quero declarar sobre a tua vida nesse Café com Destino da quarta-feira? Que você será o pioneiro na tua família. O que tua família nunca conseguiu conquistar até hoje, você vai conquistar. O que teus antepassados nunca viveram, você vai viver. A fé que as tuas gerações não puderam desfrutar, você vai dar aula disso. Eu quero declarar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para você que o ama. Mas para isso, você precisa unir currículo com graça divina. Une sua experiência, une o bom nome. Provérbios 22 diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Isso tem a ver com o seu currículo. Currículo, vou repetir, não é só formação acadêmica. Isso é o currículo vita, isso é o que você mostra para conseguir um emprego. Eu estou falando aqui o currículo da vida, como as pessoas te indicam, como as pessoas falam de você para outra, é como as pessoas te apresentam. E para você ter um currículo que as pessoas tenham vontade de espalhar por aí, você precisa ter uma palavra dentro desse currículo: superação. O apóstolo Paulo teve que superar, Davi teve que superar coisas, Daniel teve que superar, Neemias. Qualquer um que teve um currículo invejável, não foi porque fez faculdade em tal lugar, foi porque superou algo que poucas pessoas conseguiriam superar. O apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto, levantou e continuou pregando. Foi mordido por cobra e toda a ilha se converteu quando viu que ele não morreu na mordida de uma cobra venenosa. Sofreu naufrágios, espancamentos, açoites, prisões, e ainda assim ficava de pé. As superações de Paulo fizeram com que seu currículo fosse amplamente divulgado por todos os países. O que vai fazer o seu currículo ser divulgado é a superação que está contida nele. Currículo sem superação não tem divulgação. Currículo sem superação não tem divulgação, porque as pessoas divulgam as superações. Então, quando você já estabeleceu o seu currículo, agora você precisa buscar a graça divina. Vou te dar 3 coisas que você pode fazer para atrair a graça divina, apesar dela ser imerecida e um presente de Deus. Orar pedindo a Deus a graça. Jejuar para que a sua carne enfraqueça e seu espírito fortaleça. 3º, estar em ambiente onde a graça divina se derrama. Você ora pedindo, jejua enfraquecendo tua carne e fortalecendo teu espírito, e frequenta ambientes onde a graça divina é derramada. Lógico que Deus faz do jeito dele, da forma dele. Não quer dizer que Deus vai fazer hoje ou amanhã ou do jeito que você quiser. Quem faz é ele, do jeito dele. Mas eu estou te dando aqui bases bíblicas mais comuns de como as pessoas alcançaram essa graça imerecida, que é a graça de Cristo, e que ela te prepara, ela te deixa no ponto certo para que o seu currículo agora trabalhe para o bem e que você faça história com ele. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, tá? Foi o que aconteceu com Daniel, o profeta Daniel na Babilônia. Aconteceu com Davi em Israel. O que aconteceu com Neemias, que nós vamos falar essa semana ainda. O que aconteceu com Ruth, quando sai de Moabe para Israel. Gente, tem tantas histórias, tantos currículos maravilhosos na Bíblia para a gente estudar, mas eu quero declarar sobre o teu currículo hoje. O teu nome será amplamente divulgado por causa da tua superação, e a graça divina estará sobre a tua vida, não deixando que nenhuma armadilha te pare e abrindo os caminhos para você cumprir o teu propósito nessa terra. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Você não será reflexo da cultura de um país ou da herança dos pais. Você não será reflexo disso ou daquilo. Você vai criar o seu destino com Deus. Você não será fruto do trabalho de alguém. Você vai trabalhar para criar o seu próprio futuro. Eu declaro que seu currículo será amplamente divulgado por onde você passar, e a graça divina não se afastará da sua vida. Está feito, está declarado isso. Eu tenho certeza que esse mês vai ser o melhor mês da sua vida. Esse vai ser um outubro diferente. E se você está acreditando que teu currículo vai ser divulgado, Deus vai te dar as superações que você precisa para o teu currículo ter força, e que a graça divina vai estar sobre você. E por causa do teu currículo e dessa
graça. O teu mês de outubro será diferente, vai mudar para melhor. Declara agora aqui nos comentários: esse mês será o meu melhor mês até hoje. Esse mês será o melhor mês até hoje. Declara sobre esse mês nesta quarta-feira, porque eu acredito que já aconteceu na tua vida. Só lembrando aqui que 3 e 4 de novembro tem Método Destiny em Boston, Massachusetts. Já se inscreve, eu vou deixar todas as inscrições. É o único método 100% baseado em princípios milenares. Vai te formar um especialista em paz e prosperidade, vai te tirar de uma vida de escravidão, de escassez, de perturbação. O Método Destiny é para você que está aí morando nos Estados Unidos e precisa de paz e prosperidade rapidamente. Método Destiny, 3 e 4 de novembro em Boston e 23 a 25 de novembro aqui em Alphaville, São Paulo. 23 a 25 de novembro tem Método Destiny. Em São Paulo, é o último Método Destiny do ano. E 11 de novembro, eu estou em Lisboa, Portugal, com a Noite de Destino, lá no Coliseu do Recreio. Vou deixar toda a agenda aqui, deixar os links para que você possa se inscrever e estar presencialmente comigo, participando de um desses eventos. Eu desejo paz e prosperidade do alto sobre você e tua família. E até amanhã, às 7h57 da manhã. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.